Shalom, pessoal. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, parte B a seguir, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Que palavra maravilhosa para nós! Estava eu a meditar sobre esta palavra quando me veio ao coração algo que aconteceu comigo. Em um momento, acho que uns 2 anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil, uma luta muito difícil. E que realmente eu já estava, sabe, eu sentia uma canseira tão grande. Eu orava, mas eu fazia isto porque você tem que ter disciplina na sua vida. Assim como você é disciplinado para o seu trabalho, não é? Você não vai trabalhar quando você quer, quando lhe é prazível, você vai trabalhar, porque é necessário trabalhar para você se manter. E assim são todas as outras coisas. Muitas vezes você não quer fazer determinada tarefa, porém você sabe que tem que fazer e faz. Muitas vezes desanimado, muitas vezes enfermo, mas você faz. E com a vida espiritual não pode ser diferente. Você tem que manter a disciplina, uma vida de leitura da palavra, com oração, eu sempre digo isso, com oração, pedindo ao Espírito Santo que fale com você. Tem que manter uma vida de oração, uma vida de obediência a Deus, de adoração, sim, porque assim você vai disciplinando você e as coisas vão fluindo. Se nós deixarmos a nossa vontade, nossos desejos, o nosso bom ânimo, nós não ficamos indisciplinados, e a pessoa indisciplinada ela não chega a um objetivo satisfatório em nada do que faz. Tem que ter disciplina, tem que ter metas e não pode desistir, não é mesmo? E assim, sempre melhorando, sempre fazendo aquela reflexão onde eu posso melhorar em tudo na sua vida, na qualidade de vida, com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Isso se faz muito necessário. Mas então eu orava, é claro que eu orava. Muitas vezes, quando eu ia orar, eu estava muito cansada, era uma canseira, cansaço das lutas, cansaço do momento que eu estava vivendo, e um cansaço mesmo que às vezes eu levantava da minha cama para começar os meus afazeres, dali uma hora eu sentia um enorme cansaço, como se eu já estivesse trabalhando há muito tempo. E assim, nós fomos a uma congregação, nós que eu digo é o conjunto feminino da minha igreja, do círculo de oração, que eu faço parte de uma igreja, e a igreja sede a qual eu pertenço foi visitar outra congregação que nós falamos, uma igreja do bairro, para que nós juntas participássemos do culto de ação de graças naquela igreja. Pois bem, mas eu estava tão debilitada que até nós sempre vamos com uma van, 16 irmãs para louvar, afora aquelas que vão com seus próprios veículos, e notaram que eu não estava bem. E ficaram preocupadas, e eu estava muito, muito abatida mesmo. Cheguei lá, e depois, no decorrer do culto, a igreja da congregação foi cantar um louvor, uma música de louvor, de adoração ao Senhor. E a letra era justamente adoração. Eu não conhecia, mas estava no telão e eu comecei a cantar também. Aí o Senhor me deu uma revelação maravilhosa da parte do Senhor, que foi em visão. Visão é algo que a gente vê. E é raro o Senhor fazer isso comigo. Muito raro, fazem 40 anos que eu estou na minha caminhada cristã.
umas 5 máximo de vezes que ele me deu uma visão. E nessa visão o Senhor dizia para mim assim, eu não vi o Senhor de jeito nenhum, mas ele dizia para mim assim: você sabe o que está acontecendo com você? Esta canseira que você sente é o diabo cansando você, para que você não ore, para que você não ore. E assim, quando você ora, você sente tanta canseira que você ora com esforço, mas é porque ele quer te cansar. Porque assim, se você soubesse o que acontece quando você ora, e daí nesta visão eu via eu dobrando o joelho na minha casa e orando. E quando eu começava a orar, as pessoas com as quais eu estava orando era que nem uma redoma de vidro, de cristal. E as pessoas que eu orava, pelas quais eu orava, iam sendo colocadas dentro daquela redoma. E aquela redoma ia expandindo, expandindo, expandindo. E quanto mais eu orava, mais eu via assim, o inimigo das nossas almas, o diabo e muitos dos demônios que vinham para combater. Mas quando eu comecei a orar, eles já começaram a recuar, e eles foram recuando porque aquela redoma foi aumentando. Quanto mais eu orava, mais aquela redoma expandia e eles ficaram encurralados. Tanto o diabo quanto todos os seus anjos foram saindo. E o Senhor falou para mim: se você soubesse o que acontece quando você ora, você não desanimaria. Esta canseira você iria vencer, porque o diabo quer cansar você para você não orar, para você desanimar. Então é uma canseira espiritual, porque eu achava que tinha alguma coisa errada no meu físico. Mas não, o Senhor me revelou aquele momento, o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, está passando por problemas, por lutas, ore. Quanto mais você orar, mais vitória você vai alcançar e mais você vai proteger as pessoas. Porque é isso que a gente quer, não é? As pessoas que a gente ama, a gente quer proteger, a gente quer cuidar. E muitas vezes nós não conseguimos, e isso também nos afeta. Nós vemos as pessoas que nós cuidamos passando por lutas ou tendo um momento difícil e você não pode fazer nada, principalmente quando é da família. É muito, muito, muito aquelas que convivem com nós, os nossos amigos mais chegados. Nós sofremos muito quando eles estão sofrendo. Às vezes nós não falamos, não demonstramos, mas o nosso coração dói, dói. Então o Senhor me disse isso: ore, ore, ore. Se você soubesse o que acontece, você vivia de joelho, em vez de ficar abatida. Então o diabo quer te cansar. E foi assim, uma visão, tudo isso aconteceu em questão de minuto. Um minuto, nem acho que nem chegou a isso, mas foi tão profundo que quando a visão cessou, eu continuei louvando a Deus, mas eu percebi que, sabe, a leveza, aquele peso foi embora. Aí eu olhei para Jocely, a nossa dirigente, né, do louvor, a nossa maestrina e também minha amiga particular. E eu disse para a Jocely: eu não estou mais abatida. Ela falou assim: eu sei, Inês, eu percebi. Seu semblante mudou. Eu falei: Jesus falou comigo. Aí ela falou assim: eu senti, nós sentimos. Enquanto eu estava lá naqueles segundos com o Senhor, as meninas estavam orando por mim porque viram que eu estava muito abatida e todas estavam preocupadas e tristes. Eu não disse nada, mas elas viram que eu estava muito abatida. E depois elas me viram sorrindo e contando, e todas elas glorificaram a Deus, porque eu mudei. Aquela leveza, eu estava pesando toneladas. Foi uma leveza, eu me senti tão leve como uma pluma. E aprendi que o segredo da nossa vitória é quando nós estamos na presença de Deus. Está aqui a oração com fervor. Sim, a luta que eu estava passando, graças a Deus, a vitória veio. Demorou um pouquinho, mas aí acho que uns 8 a um mês a um ano, mas veio a vitória. Mas só que, como eu digo, eu mudei, eu aprendi. E hoje em dia eu clamo muito sair de Jesus, viu?
Parece coisa maluca, mas, né, maluca, louca para as pessoas. Mas eu creio mesmo, eu vejo que as coisas estão difíceis, o sangue de Jesus tem poder. Aprendi que nós vencemos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, é contra a nossa natureza pecaminosa. Então, se nós soubéssemos o que acontece no reino espiritual e o que acontece na nossa vida e nas pessoas com quem nós convivemos, quando nós clamamos, e aqui diz, olha, muito pode em sua eficácia a súplica dos justos. Elias orou com fervor, daí eu fui pesquisar o que é fervor, é ebulição. Você tem que orar com fervor, pondo a sua alma naquilo, é clamar, é pôr o coração, é pôr a mente, é se jogar na oração, sem questionar, sem pensar, é clamar, é falar, Senhor, eu sempre digo isso, 2 coisas eu faço antes de orar, pedir que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo pecado e falar, Espírito Santo, me ensina a orar e ore por mim. E aí você vai na dimensão espiritual. A oração ela tem que ultrapassar o limite físico. E como nós só conseguimos isso? Quando nós abrimos nosso coração. Quando nós oramos com o coração, com a alma, com o espírito, com a mente toda dedicada à oração. E não nos esquecendo do homem das mãos furadas. Porque às vezes nós começamos a nossa oração olhando para Jesus, mas não olhando para Jesus, o Jesus que morreu por amor a nós. Nós olhamos para Deus às vezes com um olhar de acusação, mas não, o Senhor é amor. O Senhor é amor, Ele tem coisas boas para nós. Quando nós orarmos, sempre lembremos do amor de Deus e de João 3,16, porque é impossível começar uma oração com reclamação, com mágoa no coração, às vezes, de Deus, por causa dos problemas, se nós pensarmos que o próprio Deus deu a vida por nós e que o sangue de Jesus foi derramado por nós, as mãos furadas dele, os pés furados, o lado rasgado e ele derramando gotas de sangue por nós. É impossível você começar uma oração que não seja com gratidão. Não importa o que você esteja passando, porque aqui é finito, aqui na terra é finito, mas a eternidade foi garantida através do sacrifício de Jesus. E ele não faz acepção de pessoas, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, por você, Jesus morreria se tivesse só você para salvar. Por mim, se tivesse somente a mim para salvar, ele teria morrido por mim. Esse é o amor de Deus que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela desgarrada. Então, confia no amor de Deus. Para encerrar esse vídeo, que também está um pouco longo, mas não adianta, são as coisas de Deus, não dá para falar as coisas de Deus tão rapidamente, apenas um vislumbre, né? Então eu só quero deixar aqui com vocês o hino 577 da harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus. Hino 577, em fervente oração. Olha como é o coro. Quando tudo perante o Senhor estiver e todos o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa tudo no altar, clama, abre o seu coração, abre a sua mente, se entrega, faça uma oração de entrega e você vai ver que no Senhor há poder e que nada é impossível ao que crê.